Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. É sempre muito gratificante nós chegarmos numa casa espírita e presenciarmos o constante esforço que todos nós fazemos para nos instruir, para nos conhecer, para tentar desvendar uma série de situações e mistérios que nos afligem no dia a dia das nossas vidas. Prestando atenção na palestra, podemos dizer, que a nossa irmã fez na leitura do livro indicado, bem como na prece inicial, sempre nós fomos instigados, poderíamos assim dizer, a buscarmos ter uma reflexão cada vez maior sobre os nossos atos, sobre cada uma das nossas atitudes, sobre cada um dos nossos comportamentos. E quando a gente chega na casa espírita, nós gostamos sempre de fazer uma proposta para que, no tema da noite, nós consigamos fazer uma abordagem daquilo que nós passamos durante o dia de hoje. E aí eu faço uma questão aos senhores. Como foi o dia de hoje? Foi muito bom? Ou foi aquele dia mais ou menos? Ou será que o dia de hoje foi aquele dia que nos reservou realmente sermos cristãos, porque só tivemos problemas? Carregamos mais de uma cruz, certamente, a nossa e mais um monte de gente. Foi um dia assim? Certamente que não. Foi um dia de aprendizado, bastante aprendizado, onde nós nos defrontamos com o que nós somos e com o que nós gostaríamos de ser. Quando nós nos defrontamos com alguma situação adversa e nós respondemos de uma maneira um tanto quanto bruta às vezes, nós mostramos o que nós somos. Se naquele momento da situação adversa nós paramos e refletimos um pouquinho e a gente naquele instante tomou uma outra atitude, nós começamos a demonstrar aquilo que nós gostaríamos de ser. Sim, essa transição acontece com uma naturalidade imensa, constantemente. E certamente hoje, se formos nos lembrar, eu acho que o dia não acabou ainda, de tudo aquilo que nós fizemos e passamos, constantemente nós tivemos essa dualidade. E uma dualidade constante que nós vamos enfrentar durante um longo tempo. Simplesmente pelo fato de que somos espíritos em evolução. E se nós lembrarmos da leitura que a nossa irmã fez, nós vamos lembrar que ela insistiu bastante num ato que nós temos que fazer constantemente, que é pensar. Pensar é fácil, é gostoso? Nos faz bem? Às vezes a gente gosta de assistir uma novela, por quê? Porque não precisamos pensar. A gente para ali e descansa o cérebro. Mas também nós ficamos estacionados. Nós não evoluímos. E se nós desejamos evoluir, se nós precisamos evoluir, porque o progresso é uma lei natural, nós vamos entender que quanto mais pensarmos e pensarmos bem, esta evolução, esse progresso, esse esclarecimento virá melhor, mais rápido. E como consequência disto, sofreremos menos. Como é que a gente consegue fazer uma colocação, uma distinção tão fácil, tão rápido entre pensar e não sofrer? Certa vez perguntaram a Gandhi se ele perdoava as pessoas. Ele falou, não perdoa ninguém. Todo mundo se assustou. Como você é um pacifista, não perdoa as pessoas? Eu perdoo porque eu não me ofendo. Por que eu vou perdoar se eu não precisei me ofender? E aí a gente pensa e fala, realmente tem razão. Se nós chegamos até a casa espírita e ouvimos nas preleções, no atendimento fraterno, nas próprias palestras, que o perdão nos faz muito mais bem do que a outra pessoa que recebe perdão, cabe a nós pensar se isso realmente acontece na nossa vida. Alguém aqui já precisou perdoar? E se precisou perdoar, perdoou? Ou seja, esqueceu a ofensa? Não considera mais aquilo como uma ofensa? É o ato de pensar. É o ato de poder influenciar e agir no seu próprio futuro. E quando a gente começa a
fazer isso com bastante facilidade, a gente percebe que o próximo passo já foi dado. O próximo passo é aquele justamente aonde a dificuldade irá surgir. Alguém acha que não vai ter mais dificuldade na vida? Não dá para pensar assim, né? E aí a gente nota que a cada dificuldade, a cada boa ação, a cada bom comportamento, a cada boa atitude, a situação começa a ficar cada vez mais clara. E a gente começa a gozar de uma certa felicidade. Porque não se ofende mais, não se magoa mais, não se irrita mais. A doutrina espírita, quando o nosso irmão fala no curso a respeito do livro dos Espíritos, nos diz isto claramente. Às vezes, mais de uma vez, de maneiras diferentes. E nos pede que nós tomemos algumas atitudes na vida, para que esta vida nos seja cada vez melhor, nos sorria mais, nos traga menos mágoas, nos incomode menos. Então a doutrina espírita, ela constantemente está presente nesse nosso dia que está acabando hoje. Vamos pegar um pequeno exemplo. Muitos de vocês devem dirigir o carro, não dirigir o automóvel. Nesse ato de dirigir, quando alguma situação, que é constante isso, foi desagradável, como é que nós agimos naquele momento? Nós entendemos que a outra pessoa pode estar um pouco abalada por alguma situação e compreendemos aquele ato instintivo que ela teve ou não? Ou esse ato instintivo que ela teve, às vezes nos dar uma fechada, às vezes até de nos ofender, ou alguma coisa até pior, provoca em nós também um ato instintivo e não um ato pensado. Certa vez, num táxi, numa cidade fora daqui, nós tomamos, a pessoa estava dirigindo o carro, eu estava do lado dele, nós tomamos uma fechada daquelas maravilhosas, pensadas. Aquela fechada que parece que você vê o carro no vidro, ele vem vindo e fala, isso vai me fechar, ele vai e fecha. Aquela que tira qualquer questão do sossego. Um padre, uma pessoa elevadíssima ali, talvez se perturbasse. E ele fez aquilo, eu olhei para o taxista e falei, meu Deus, agora a gente vai ter um problema enorme, porque ele vai querer pegar o carro, ir atrás, xingar, falar um monte de coisa. Ele se manteve tranquilo, sereno, não tinha como, né? Eu falei, meu, você viu o que ele fez? Eu falei, e aí? Coisa absurda, né? É bastante absurda, realmente tem gente que ainda faz isso. E aquela calma que estava me incomodando já. Ah, mas e aí, você não vai fazer, não comentar, né? Fazer nada, que o carro vai fazer, não. Você instiga a pessoa até a reação que você teria. Eu falei, olha, amigo, eu tenho duas alternativas. Uma delas, instintiva, palavra minha. Eu posso pegar ali, pegar o meu carro e ir atrás dele, ofender igualmente ou até pior, provocar uma discussão maior que pode ocasionar problemas muito maiores e piores. Ou eu posso tomar uma atitude, na minha palavra, inteligente, de pegar a primeira rua direita e subir, dar uma voltinha no quarteirão, deixar que ele vá do lado dele, vão pelo meu, nós nunca mais, certamente, vamos nos ver por essa razão. E qual atitude é a mais inteligente a tomar? A primeira é instintiva, que pode nos dar muitos problemas, ou a segunda é inteligente, que pode nos livrar de muitos problemas. A doutrina espírita nos fala justamente disso, de instinto e inteligência. E nos fala com tal tranquilidade, com tal simplicidade e clareza, que em duas obras básicas, principalmente, elas nos colocam um capítulo a respeito disso. Em a Gênese, que é um desdobramento da primeira parte do Livro dos Espíritos, eles falam justamente o que é um e o que é outro. O que é instinto e o que é inteligência. O que é reflexivo e o que é sem reflexão. Essa atitude da pessoa dirigindo um automóvel numa cidade grande foi uma atitude inteligente que me ensinou a talvez também ter atitudes assim. Até hoje eu não precisei colocar isso em prática, espero que nem seja possível. Mas ali numa atitude inteligente dele, me ensinou de uma maneira clara, um exemplo claro, um comportamento claro, que é muito melhor eu utilizar aquilo que eu já aprendi para me evitar problemas. E a gente notando toda a nossa evolução, e o dia de hoje foi mais um capítulo nessa evolução, percebemos o quanto a gente oscila entre um e outro. A própria doutrina espírita nos fala que o limiar entre instinto e inteligência é muito sutil. E muitas vezes nós agimos com os dois muito próximos, mas sem percebermos aquilo. Muitas vezes nós somos puro instinto. Quando? Quando nós estamos, por exemplo, com fome. Todo mundo já jantou aqui, acho que o horário ainda não permitiu.
Mas quando nós estamos com fome, é aquele instinto nosso de preservação do nosso corpo, aonde nós começamos a dar mais vazão para isso, o nosso pensamento se liga mais nisso, as nossas necessidades nos levam a isso, porque o nosso instinto de conservação do nosso ser fala mais alto do que qualquer outra coisa. Aí quando nós estamos um pouquinho melhor alimentados, esse instinto ele já fica um pouquinho mais quieto, ele se enfraquece, como diz a própria doutrina. E se enfraquecendo, nossa inteligência persevera novamente. Outros tantos instintos nós passamos cotidianamente. Tanto é que um dos grandes autores da doutrina espírita, José Culano Pires, parafraseando Leon Denis, também outro autor bastante renomado da doutrina, nos fala que nós chegamos até onde estamos, mas antes passamos por uma tal ontogênese espírita. Já ouviram essa palavra antes? Difícil. Que significa nada mais nada menos do que algo meio poético, que fala que a alma, ela dorme no mineral, ela sonha no vegetal, ela agita-se no animal e ela desperta no homem, no nominal. Significa que nós estamos em constante evolução já há muito tempo. E a cada momento que nós entendemos uma liçãozinha que nos é dada pela natureza e pela vida que vivemos, nós damos um passinho adiante. Podemos regredir? Não, jamais. Mas nós podemos estacionar. Com todo o conhecimento que nós já temos hoje, se não quisermos praticá-los, se nós acharmos melhor não praticá-los, é responsabilidade puramente nossa. É o tal do livre-arbítrio. Alguém chega na casa hoje pela primeira vez ou não? Ninguém. Ah, chegou? Nosso irmão ali? Não, tá bom. Seja bem-vindo. Todos os demais, inclusive eu, temos a responsabilidade de bem utilizarmos o nosso livre-arbítrio. Temos a responsabilidade de bem pensar, de sermos inteligentes para tomar as nossas atitudes, de sabermos que todas elas têm consequência e que a consequência vai afetar a quem? Única e exclusivamente a nós próprios. Ah, mas posso tomar atitude que vai influenciar uma outra pessoa, sim, mas a responsabilidade continua sendo sua, não é do outro. Ah, mas eu tenho aqui um obsessor que está me incomodando dia e noite, sim. Ele te sugere coisas, como nós agora estamos sugerindo coisas para vocês. Se vocês vão fazer ou não, é escolha de cada um. E quando nós temos subsídios suficientes para entender que fazer o bem ou o mal é da nossa responsabilidade, é consequência nossa também, nós vamos perceber que cada vez mais nós temos que nos instruir para saber as consequências daquilo. E instrução é uma coisa que a doutrina espírita nos oferece de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Desde aqueles romances bastante gostosos de ler, às vezes se transformando até em filmes. Acho que a grande maioria aqui já deve ter assistido ao nosso lado, pelo menos mais de uma vez, não é mesmo? E são filmes gostosos de ver, mas com obras também um pouco mais profundas, que nos trazem esclarecimentos, conhecimentos, que nos levam a mais e mais reflexão. E, consequentemente, nos afastam mais e mais do nosso corpo instintivo. E a cada atitude que nos aconteça, nós temos condição para refletir nela. Não sei como refletir em tal situação. Chegamos até a casa espírita, procuramos os trabalhadores daqui e buscamos fazer um atendimento fraterno. Conversamos com essa pessoa, que nada mais é do que uma pessoa mais instruída do que nós. Leu já mais do que nós, refletiu mais já do que nós, e nos traz algumas orientações. Se nós tomarmos as orientações deles como atitudes para as nossas vidas, a escolha nossa, não nos obrigam a nada. Mas quando nós começamos a fazer isto, acontece justamente aquilo que a nossa irmã e o nosso irmão colocaram na preleção. Nós começamos a ver os nossos problemas se resolverem. Milagrosamente? Não. O Espírita também nos diz que não existe milagre. Existe trabalho, existe conhecimento, existe esforço. Como o Chico falava, existe muito mais transpiração do que inspiração. Que bom seria se todos nós nascêssemos perfeitos, não é mesmo? Mas segundo a doutrina espírita, nós nascemos simples e ignorantes. Ignorância é sem conhecimento, é algo pejorativo. E esse conhecimento nós vamos ter que adquirir. Se nós recusarmos a adquirir, não tem problema. Permaneceremos estacionados. Por quanto tempo? Já ouviram falar de uma tal de eternidade, né? É tempo a beça. É muito tempo. Infelizmente, quando a nossa irmã fala também que nós temos muitos irmãos de sofrimento, os umbrais espalhados por esse cosmos, esses irmãos, eles ainda não entenderam, não perceberam que é através do seu esforço
é que eles vão conseguir melhorar as suas próprias vidas. O que esses irmãos têm diferente de nós? O fato de estarem nós aqui. Quando nós começamos a compreender um pouquinho mais que é a boa atitude, o bom pensamento, a boa palavra, que faz com que nós nos elevemos, e isso de uma maneira pensada, de uma maneira esclarecida, nós deixaremos de sofrer. Ou talvez soframos menos. Porque tem pessoas muito boas também que sofrem, não é mesmo? Mas sofrem muito mais pela incompreensão dos outros. Isso nós vemos diuturnamente na mídia, nos jornais, na imprensa, na internet. Situações de confronto entre pessoas que não se entenderam, que deixaram a inteligência de lado e usaram somente o instinto. Inteligência é você receber uma informação e saber utilizá-la. E mesmo a sua utilidade se faça presente naquilo que você vai ter que fazer. E não ter a inteligência para não utilizá-la. Deixá-la de lado. Mas eu já sabia, mas não fez porque deixa para lá. Pior ainda é você saber, você não terá o atenuante, terá o agravante, e não saber fazer. Quando a gente pergunta se a pessoa chegou pela primeira vez na casa espírita, é dizendo bem isso. Porque nós já ouvimos muitas e muitas coisas dentro de uma casa espírita que nos remetem à reflexão constante, nos trazem cada vez mais o esclarecimento que precisamos para melhor viver, para nos afastarmos do mal, para deixarmos que o nosso caminho seja um caminho um pouco melhor. Isso também está lá na Gênesis, quando ela fala da origem do bem e do mal. E ela fala para nós, olha, quando vocês estão sendo maus, não coloquem a culpa em ninguém, além de vocês próprios. Porque o bem é uma criação divina, o mal é de nossa responsabilidade. E quando um acontece, significa que o outro está ausente. Quando acontece o bem, o mal não tem como se instalar. E quando o mal está instalado, em qualquer situação, é que nós deixamos o bem em segundo plano. Nós achamos que é muito melhor sermos instintivos do que pensarmos um pouquinho e tomarmos a atitude que tomou aquele motorista de táxi, que resolveu entrar numa rua antes para evitar problemas maiores. Uma atitude inteligente. Uma atitude que o bem superou o mal. Talvez ele tenha tido vontade, sim, todos nós estamos na escalada evolutiva. Mas ele pensando melhor, falou, não vale a pena. Eu preciso utilizar aquilo que eu já sei para poder ter atitudes e reações melhores. Reações. Reagir é algo que nos mostra o que nós somos. Agir mostra o que nós desejamos ser. Agir nesse momento, a presença de cada um de vocês aqui, é uma atitude inteligente. Não por estarem aqui somente, não. Mas porque nós lá atrás, durante o dia, talvez durante a semana, pensamos como é que nós conseguiríamos estar aqui, neste dia, em melhores condições, para poder participar das atividades da casa. É uma atitude inteligente. Por um outro lado, uma pessoa que vem com sopão, tomar a sopa, também tem uma inteligência utilizando-se ali, mas tem muito mais instinto. Porque no comecinho, essa pessoa chega ali para satisfazer às vezes a sua fome, talvez o seu frio, mas não percebe tudo aquilo que está à sua frente, que poderá sim ajudar o outro. E nós somos assim bastante vezes também. Nós entramos numa casa espírita que nos oferece uma condição maravilhosa de evoluirmos e desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa capacidade de reflexão, de raciocínio, de atitude, mas a gente deixa muita coisa escapar pelos nossos dedos. Somos convidados constantemente para participar de tarefas da casa. Não, acho que não vou fazer não. Escapou-se mais uma oportunidade. Do que? De fazer o bem? Sim, sem dúvida. Mas de estar em contato com o bem. A cada momento que nós estamos em contato com o bem, nós nos afastamos mais do mal. Nós deixamos de ser aquele ser ainda primitivo, em início de evolução, para nos começar a ver o nosso futuro promissor de elevação e esclarecimento. Quando nos falam que temos e podemos ser a imagem e semelhança de Deus. Olharmos para o nosso futuro, vemos o quanto de oportunidades nos surgem, quantas oportunidades nós temos nas nossas mãos, que basta que utilizarmos um pouquinho aquilo que a gente já sabe, para que aquilo se apareça para nós. Sim, família, por exemplo, trabalho, cidade que moramos. A gente às vezes reclama da cidade, mas essa cidade está assim, esse trânsito está absurdo. A gente vai estar lá às 6h30 da tarde, numa Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, ou numa Avenida Paulista, em São Paulo, a pessoa está pedindo, pelo amor de Deus, para estar aqui hoje, às 6 horas da tarde, nesse trânsito terrível que nós temos em Balneário. Por que será que nós vivenciamos esta realidade e outros irmãos ainda não? Nós, em algum momento, escolhemos, tomamos atitudes corretas
para podermos ser beneficiados, entendeu? De estarmos vivendo nossa cidade ou não? E será que isso nós conseguimos projetar para o nosso futuro? A gente sempre faz uma brincadeirinha com o pessoal. Quem gostaria de reencarnar no Brasil? O pessoal fala, não, que é isso? Eu adoraria. Quantas vezes fosse possível e necessário, lógico. Às vezes muito mais necessário do que possível. Porque nós somos um país sem problemas catastróficos, como o que aconteceu no Nepal. Catástrofes naturais. Nós não temos isso aqui. Nós não temos maremotos, tsunamis, nós temos uma praia maravilhosa. Mas nós não temos isso, é delicioso. Nós temos um povo extremamente bondoso, caridoso, que alguns de nós ainda insistem em não ser assim. Mas com aquele envolvimento amoroso, a gente vê até uma seleção da Alemanha deixando contagiar com aquele clima maravilhoso que nós temos na Bahia, por exemplo. Adoraria reencarnar aqui, mas é uma atitude inteligente, uma atitude que nós temos que pensar para tomar. Ah, então eu escolhi essa encarnação, você participou da reencarnação. Como irá participar das próximas? Só que todo mundo aqui, acho, gostaria de reencarnar milionário, não é mesmo? Seria bom, né? Mas e a responsabilidade que vem junto? Será que eles gostariam também? Ou será que a gente só vai ter aquele mundaréu de dinheiro no banco e responsabilidade nenhuma? É muito proporcional as duas coisas. E nós estamos do jeito exato que temos que estar. No momento exato que temos que estar. Na cidade, na companhia das pessoas, na doutrina, enfim. No momento da nossa vida em que precisamos estar. Só que a gente pode olhar para trás e permanecer estacionado. Ou olhar para frente, utilizar a inteligência e vislumbrar um grande futuro para cada um de nós. A atitude da decisão terá que ser tomada por cada um. Não dá para obrigar nenhum dos senhores a estar aqui na semana que vem, na quinta-feira, às 8 horas da noite, para escutar a palestra. Terá que ser uma decisão de cada um. E são essas decisões que nos aproximam cada vez mais de Deus. Daquele futuro que reserva a cada um de nós. Da perfeição relativa que cada um de nós terá que ter. Nós poderemos atingir isso mais rápido ou demorarmos mais tempo. E para isso basta que nós utilizemos aquilo que já conhecemos. Não é tão difícil, mas exige esforço. Vamos pegar 3 exemplos do Evangelho que podem nos dar um esclarecimento disso de adiantamento ou então de estacionar a nossa própria evolução. Um deles, Judas. Judas teve uma atitude de delatar o Cristo para os romanos, em que ele utilizou a sua inteligência, mas por detrás daquela inteligência que ele tinha, ele foi instintivo, ele foi reativo naquilo que ele esperava que fosse o Messias, que acabou não sendo segundo a sua própria interpretação. Então ele teve uma atitude instintiva e utilizou-se da sua capacidade de concatenar toda a ação e logo em seguida se arrependeu. E o restante da história a gente já conhece. Outro exemplo, Maria Madalena, que também teve uma atitude inteligente e foi questionada naquele instante, porque ela estava para ser assassinada, apedrejada em praça pública. E ali, todo mundo esperava a pessoa, não, ninguém bate ninguém. Jesus simplesmente se agachou e colocou no chão, com o seu dedo escrevendo: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Uma atitude extremamente inteligente, sabe? Mas Maria Madalena, naquele momento, também teve uma atitude inteligente. Ela poderia fazer como Judas fez e ter somente um instinto de preservação da sua necessidade de fugir, naquele descuido que talvez as pessoas tivessem tido, mas ela parou e pensou: aqui está algo muito além do que eu estou vendo. Esta pessoa que está falando para mim, através desse comportamento, está me dando lições que eu tenho que pensar, eu tenho que refletir, eu tenho que aprender, muito além do que eu já vi até hoje. Então deixa eu confiar nele. E ali ficou. E como diz o próprio Evangelho, um por um dos seus detratores, que estavam com as pedras na mão, pronto para tirarem ela, foram se retirando. E é interessante uma pequena passagem também do Evangelho, que ele nos fala: os mais velhos primeiros. Aqueles que tinham mais sabedoria primeiro. Aqueles que eram mais inteligentes viram que aquela atitude não estava correta. Talvez aqueles mais instintivos permaneceram até o último instante, porque eles ainda estavam estimulados em fazer aquilo. Mas mesmo assim se retiraram. E nenhum ficou para jogar sequer uma pedrinha. Só que naquele momento ela inteligentemente resolveu seguir ao Cristo. E seguindo ao Cristo, certamente se adiantou muito. Quando a gente fala seguir a Jesus, não é andarmos com a Bíblia embaixo do braço, nossa, só dá trabalho.
mas é nós buscamos refletir naquilo que o Cristo ensinou. Cada passagem, cada comportamento, cada orientação, cada parábola. E naquele momento em que nós fomos defrontados com as atitudes do dia a dia, lembrarmos daquilo. E se nós não conseguimos entender, socorramos-nos na doutrina espírita que nos esclarece. E se mesmo assim estiver difícil, venhamos até o atendimento fraterno, conversamos com os nossos irmãos trabalhadores, certamente eles não conseguirão colocar para nós uma linguagem simples e facilmente entendível por nós. E certamente irão nos esclarecer. Mas tudo começa no ensinamento do Cristo, que pede que a nossa inteligência siga a inteligência dele. E fala para nós de uma maneira muito clara, mestre: vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Será? Será que nós somos espíritos fadados a sermos Cristos um dia? Será que nós podemos entender que um dia Jesus nasceu prontinho, nasceu inteligente, nasceu supremo? Jesus também se esforçou bastante. Que é justamente o que é pedido para nós nesse momento, que nós nos esforcemos, que nós pensemos, que nós reflitamos naquilo que estamos vivendo, que nós deixemos as nossas atitudes instintivas, que são muito normais aos animais, e comecemos a nos aproximar dos anjos, que são aquelas atitudes pensadas, tranquilas, serenas, que nos levam a ter um pouquinho mais de paz, mesmo que os nossos interesses do mundo sejam contrariados. Nós teremos muitos problemas. Muitos escândalos acontecerão na nossa vida, certamente. Mas o próprio Evangelho nos fala: ai por quem vierem os escândalos, e não ai daqueles que sofrerem os escândalos. Se cada um de nós tem os seus escândalos pessoais, significa que estamos sendo provados. Estamos passando por situações, às vezes, um tanto quanto difíceis de superar, mas que sabem que nós podemos superá-las. Sabem que nós, através da nossa inteligência, das nossas atitudes, superaremos qualquer obstáculo que possa estar surgindo. Sim, podemos falar isso com certeza, com tranquilidade. Se não vejamos, alguns de vocês já devem conhecer a casa André Luiz, em São Paulo, que trata de pessoas com deficiências físicas e mentais das mais severas. E a gente não vê nenhuma daquelas pessoas reclamarem da vida. Por que será? São espíritos inteligentes, às vezes muito mais do que podem se manifestar, que entendem que aquele momento deles é um momento de recuperação de algum deslize do passado. E não se lamentam. Não reclamam dos erros que possam estar acontecendo nas suas vidas. Não. Muito pelo contrário. Elevam os seus pensamentos sempre, agradecem a Deus a cada dia e fazem o melhor que estiver ao seu alcance. Isso é uma atitude inteligente. É uma atitude que cada um de nós deve tomar. E se não tivermos ainda em nossas mãos o conhecimento do cabedal suficiente para tomarmos, temos uma doutrina maravilhosa, instruindo-nos a todos. Cabe a nós termos a vontade. Cabe a nós termos a iniciativa. Essa mesma iniciativa que fez cada um dos senhores estar aqui essa noite. Que ela possa permanecer nos estimulando. Que ela possa permanecer nos guiando, nossos atos, nossas palavras, nossas reações. E aí nós veremos que a cada dia nós teremos cada vez mais paz. Muita paz a todos.